Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está redefinindo as regras do jogo na economia global. E não é uma mudança pequena, não. É como se um novo muro econômico estivesse sendo erguido bem na nossa frente. E tudo isso por causa de uma das maiores rivalidades do nosso tempo. Olha, para quem acompanha o noticiário de negócios, uma coisa deve estar chamando a atenção. De repente, um monte de negociações internacionais gigantescas começaram a ser bloqueadas ou super investigadas, sabe? Enfrentando umas barreiras que, nossa, a gente nunca via antes. E isso vale para tudo, desde empresas de tecnologia até de infraestrutura. Parece que aquele tapete vermelho que existia para o investimento estrangeiro está sendo puxado de volta. A grande pergunta é, por quê? O que está acontecendo? Então, vamos lá. O ponto central aqui é que o problema não são as empresas em si. O que está rolando é uma mudança gigantesca, quase tectônica, na geopolítica. O conceito de segurança nacional se expandiu de uma forma absurda. Antes era sobre exércitos e defesa, né? Agora inclui tecnologia, dados e até a liderança econômica de um país. Para entender de verdade por que esse muro está subindo, a gente precisa olhar para a dinâmica que está no centro do poder global hoje em dia, a rivalidade entre Estados Unidos e China. E tem um termo acadêmico que explica isso perfeitamente. O estudo que a gente está analisando chama isso de rivalidade hegemônica. É aquela história clássica, sabe? De um lado, uma potência dominante, que no caso são os Estados Unidos. Do outro, uma potência desafiante em plena ascensão, a China. E quando esse equilíbrio de poder é ameaçado, é natural que a potência dominante reaja para proteger sua posição. E essa reação americana vem em duas frentes. A primeira é para dentro de casa, fortalecer as próprias regras, as próprias defesas regulatórias. A segunda é para fora, usar sua influência para convencer os aliados a fazerem a mesma coisa. A ideia é criar um muro coordenado, uma frente unificada contra os rivais estratégicos. Mas essa estratégia não apareceu do nada, da noite para o dia. Ela foi evoluindo, em fases. E a primeira fase tinha um alvo bem específico em mente. Essa preocupação foi crescendo com o tempo. Começou lá em 93 com uma tal de Emenda Byrd, mas o ponto de virada mesmo, o gatilho, foi em 2005. Foi quando a gigante estatal chinesa CNOOC tentou comprar a petrolífera americana Unoco. A reação política foi tão, mas tão forte que levou direto à criação de uma lei em 2007, a FINSA, que basicamente formalizou toda essa fiscalização. E o foco dessa lei, a FINSA, era bem claro: impedir que empresas controladas por outros governos assumissem o controle de ativos vitais. Pensa aí, rede de energia, portos importantes, coisas que poderiam se tornar uma ameaça direta à segurança nacional se caíssem em mãos erradas. Só que aí, o campo de batalha mudou. A preocupação deixou de ser só com o controle físico de infraestrutura para se tornar algo muito mais abstrato, mas talvez até mais poderoso: a tecnologia. Guarde bem este ano, 2018. Foi o ano da virada. Foi quando a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos mudou oficialmente o foco para essa rivalidade entre grandes potências e a tecnologia virou o centro de tudo. E a ferramenta para essa nova batalha foi uma lei com um nome comprido, conhecida pela sigla FIRMA. Ela foi, na prática, uma modernização completa do escudo regulatório americano, agora adaptado para a era digital, e expandiu de forma drástica o que podia ser considerado um risco à segurança nacional. E quando a gente coloca essas duas leis lado a lado, uau, a diferença é gritante. Vamos lá, primeiro, o alvo. A lei antiga, a FNSA, mirava em empresas estatais. Já a nova, a FIRMA, mira em basicamente qualquer empresa que venha de um país considerado de preocupação especial. Segundo ponto, o foco. Antes era infraestrutura, né? Agora, o foco total é em tecnologia de ponta e dados sensíveis. E aqui vem o pulo do gato, o gatilho. Antes, a lei só era acionada se houvesse controle estrangeiro. Agora não. Mesmo uma participação pequena, sem controle nenhum, já pode ser o suficiente para acender o alerta. A rede ficou muito, mas muito mais ampla. E olha só esse trecho da lei que ilustra o ponto perfeitamente. A lei foi escrita de um jeito que mira claramente nas ambições tecnológicas da China, como aquele plano Made in China 2025, mas sem precisar citar o nome do país. A linguagem é toda sobre proteger a liderança tecnológica dos Estados Unidos, é bem direto. Bom, agora vamos para a segunda frente da estratégia. Porque os americanos sabiam que um muro construído por um país só não ia adiantar muito. Para ser eficaz de verdade, ele precisava do apoio dos aliados mais próximos.
E a pesquisa foca especificamente na aliança de inteligência conhecida como Five Eyes, ou Cinco Olhos. Como eles já compartilham sistemas políticos, jurídicos parecidos e a mesma língua, esses países eram o teste perfeito para ver se a política americana conseguiria se espalhar. E aqui está a prova visual desse alinhamento. Essa análise mostra a frequência da palavra segurança nas leis de investimento e o padrão é claríssimo. A partir de 2018, justamente o ano da firma, tem um aumento súbito e quase ao mesmo tempo no uso desse termo pela Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, seguindo a deixa dos Estados Unidos. É uma convergência política quase que perfeitamente sincronizada. O mais interessante é que isso não aconteceu com a primeira estratégia. Aquela política mais antiga, focada em empresas estatais, que começou lá em 2007, levou uns 15 anos para ser adotada e de forma bem limitada por alguns aliados. A coisa foi lenta, sabe, incompleta. Pois é, isso levanta uma pergunta óbvia. Por que essa nova política, focada em tecnologia, foi adotada tão rápido e por todo mundo em pouquíssimos anos, por todos os parceiros do Five Eyes? A resposta não é só pressão, não. Acontece que os Estados Unidos usaram um incentivo muito, mas muito inteligente. Uma cenoura para alinhar os aliados. Eles criaram um benefício bem claro para quem adotasse regras de segurança parecidas com as deles. E esse incentivo é o status de Estado isento. A proposta dos Estados Unidos para os aliados foi simples. Olha, se vocês criarem um sistema de fiscalização de segurança tão forte quanto o nosso, as empresas de vocês ganham um passe livre em certos investimentos aqui nos Estados Unidos. Foi uma oferta exclusiva para os parceiros do Five Eyes, o que acabou criando um clube de investimento super poderoso e um incentivo enorme para todo mundo entrar na linha. Certo. Então, no fim das contas, qual é o resultado de toda essa mudança? Como é que esse novo muro econômico afeta as empresas e o mundo dos negócios em geral? As implicações são bem profundas e dá para dividir em três. Primeiro, para as empresas chinesas, o muro ficou muito mais alto para pular. Segundo, para as empresas dos países do Five Eyes, o caminho para investir dentro desse clube ficou bem mais fácil. E terceiro, e talvez o mais preocupante, para a governança global, essa fragmentação é um desafio enorme. Fica muito mais difícil colaborar em problemas que afetam todo mundo, como a crise climática ou a regulação da inteligência artificial. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. No mundo onde a colaboração global foi o motor da inovação por décadas, o que acontece quando as nações começam a construir muros em volta das suas tecnologias mais importantes? Esse é o novo cenário econômico e as verdadeiras consequências dele, bom, elas estão só começando a aparecer. Valeu por acompanhar.